Nos comentários que estamos fazendo ao livro de Dom Lourenço, São Bento, Eterno Tempo, na última vez falamos da oração. A oração na Santa Regra ocupa um espaço enorme, proporcionalmente é o maior espaço. Não é? São Bento dedica a organização do ofício divino, não é? Da oração que tem por base os salmos, as chamadas de hoje de liturgia das horas, a oração das horas canônicas. São Bento dedica um espaço muito amplo, né, do capítulo 8º até o capítulo 20, falando sobre a organização do ofício. Mas não só. A oração, ela está presente absolutamente em toda a regra. Toda regra tem um ponto dizendo, olha, acima de tudo, o importante aí é a oração. Né? E a oração, eu disse para vocês, ela é muito regulada. São Bento determina quantos salmos, quais salmos, como é que deve ser dito, como é que deve ser recitado. Agora, atenção, nós temos aqui ao final, justamente do capítulo 20, a menção de: por isso a oração deve ser breve e pura, e não ser que porventura venha prolongar-se por um afeto de inspiração da graça divina. Em comunidade, porém, que a oração seja bastante abreviada, e dado o sinal pelo superior, levantem-se todos ao mesmo tempo. Então existe o espaço também, tanto para a oração do grupo, né, a oração da comunidade, como para a oração individual. Esse é um dos segredos da regra. Existe muita preocupação com o coletivo, sim. E mesmo o apostolado do monge se exerce pelo mosteiro. Não é? O monge não não faz um apostolado isolado, é o mosteiro que faz. No entanto, isso nunca esmaga o indivíduo, ao contrário. São Bento diz que o abade deve se adaptar, deve olhar para tantas personalidades, tantos gênios, tantas maneiras de ser. Por isso existe aqui esse equilíbrio. E existe também o tempo para a oração individual, como existe também o tempo tanto para a leitura do coletivo, até a leitura que é escutada em vários momentos, como também para a leitura individual. Se diz que o lema da ordem beneditina podia ser ora, lege et labora, porque existe um espaço enorme para a leitura, e para isso precisava aprender a ler. Os mosteiros beneditinos, os mosteiros que seguem a ordem de São Bento, vão estar assim entre os que o maior percentual, né, de alfabetizados na Idade Média. Diz que até uma vez eu vi assim dizendo que talvez o percentual só não tenha sido maior por causa de um problema, que não tinha óculos. Não é? Mas existe um espaço muito grande para a leitura, e por isso existe um espaço também muito grande para a transmissão deste conhecimento. Né? Para a oração, para a leitura dos santos padres, para a leitura dos autores comprovados, enfim. E depois, mais tarde, isso será também para a recuperação dos próprios textos pré-cristãos. Assim como eles restauraram tantas coisas, inclusive técnicas romanas que foram recuperadas e aperfeiçoadas de várias coisas, inclusive de estradas, de drenagens, de pontes, enfim. Agora, a oração ocupa para São Bento também o posto de maior das armas. Nos capítulos relativos às punições, existe toda uma gradação, porque às vezes é necessário. E essas punições vão desde uma advertência discreta, particular,
até mesmo passando aí por uma advertência mais incisiva, pública. E é interessante, depois podem ser aplicados vários castigos, o afastamento assim de alguns atos da comunidade, como do coro, como também que faça as refeições depois, mas sempre aí com uma extrema moderação que fez a diferença e que causou o grande sucesso da regra de São Bento, ao ponto de que outras regras acabaram desaparecendo. Uma grande moderação. Moderação que não se traduz num laxismo, quer dizer, não se traduz hoje em dia dizer, não, o mundo não dá para mudar, o ser humano é assim mesmo. Não. A fé cristã não aceita isso. Nós fomos feitos para coisas maiores. Agora, isso não significa que nós também não devamos compreender também, às vezes, a nossa própria fraqueza, não desesperando, e a do irmão. Mas, ao contrário, a experiência nos deve levar a uma busca de um aperfeiçoamento espiritual nosso e também do outro. E aquele que tem até por ofício, como abade, como sacerdote, deve procurar também esse aperfeiçoamento espiritual em si e no outro, porém, sempre com doçura. Como diz São Paulo, está aí tanto na Epístola aos Efésios quanto aos Colossenses, com humildade, doçura e paciência. Com humildade, doçura e paciência. E essa paciência que se exerce nas punições. Então, nós temos capítulos que dizem assim, daqueles que muitas vezes corrigidos não quiserem emendar-se, né? Então, vai toda uma gradação, e chega um momento, está no capítulo 28, que diz assim, que o abade deve lançar mão da mais poderosa das armas, né? Da oração própria, da sua oração e de toda a comunidade, para que o Senhor, que tudo pode, cure o irmão enfermo. Em último lugar, por último, aí o jeito mesmo é expulsar. Mas isso é assim, por último. Como diz São João Paulo II, né, em 1980, ano dos 15 séculos do nascimento de São Bento, né, em 1980, São Bento se calcula seu nascimento em 480, os 15 séculos, São João Paulo II passou o ano inteiro falando de São Bento, até publicar Sanctorum Autrix, né, uma grande carta aos beneditinos, cistercienses, trapistas e tal. Então existe essa grande moderação, porque se prevê, inclusive, mesmo aquele que foi expulso até, ou que saiu porque quis, tal, que haja a possibilidade de voltar até 3 vezes. Está no capítulo 29. Então, existe uma grande compreensão com a fraqueza humana, mas uma compreensão que não se confunde com vamos deixar do jeito que está, de forma alguma. Mas o crescimento deve ser constante. Esse cuidado com o ser humano que ia para além do mosteiro causou também, em toda uma época, em pelo menos 5, 6 séculos, que são até chamados na historiografia séculos monásticos, a construção de comunidades em torno dos mosteiros, ao ponto que hoje, na Europa, sobretudo, no centro de várias cidades existe um mosteiro, porque a cidade se desenvolveu a partir dali, a partir de uma convivência com os monges, através de uma troca de experiências e através também, sobretudo, de uma grande, de uma acolhida que ia para além dos muros do mosteiro. Falamos isso outra vez. Que em todas as coisas seja Deus glorificado.